Bem-vindo à Semana do Pensar Contabilidade. Eu sou Maria Cristina e vou, nesse curto espaço de tempo, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência profissional, tudo aquilo que eu vivi nesses quase 30 anos de profissão e o que a gente pode esperar desse futuro profissional na contabilidade tributária. Bom, nessa semana, vários profissionais vão falar um pouquinho sobre contabilidade, mas hoje o nosso foco vai ser mais contabilidade tributária. O que significa isso? Como isso tem impacto dentro da contabilidade? O que precisa fazer? Quais profissionais são necessários para essa área? Um pouquinho sobre quem é a Maria Cristina. Eu sou Maria Cristina, sou formada em contabilidade há 22 anos, me formei em Curitiba, eu sou de lá, e mudei para São Paulo há mais ou menos 13 anos. Essa mudança foi uma mudança profissional. Eu recebi um convite para trabalhar em São Paulo e aceitei o desafio com uma grande emoção, porque afinal você trabalhar numa empresa que está sediada em São Paulo significa você estar dentro de uma empresa global. Não que Curitiba não tenha, mas aqui a gente tem muito mais opções de mercado. A minha vida profissional, ela começou bem cedo. Comecei trabalhando numa livraria atendendo clientes, preparando lista de material de escolares, e com o tempo eu fui prestando atenção de como era a funcionalidade dessa livraria. E todo mês eu percebia que alguém chegava na livraria com uns livros pretos, documentos, passava um bom tempo com o dono da livraria fazendo as demonstrações dessas informações. Aí eu me encantava por esse tipo de atividade, achava muito mais interessante do que ficar atrás de um balcão atendendo as pessoas. E por ser curiosa, eu me interessei e perguntei como que faria para trabalhar nessa área que era de informações. Era muito jovem e eu tive que começar do zero mesmo. Então, eu ganhei uma máquina de datilografia, que é essa aí que provavelmente vocês nunca, ou pouco, alguns de vocês nunca tenham tido contato com esse tipo de máquina. Mas foi através dessa máquina que eu comecei a ver os primeiros números, as primeiras informações, os primeiros dados, que hoje nós falamos tanto de dados, foi nessa máquina de datilografia que eu comecei a enxergar esse mundo. E esses livros? Bom, esses livros tinham um canto especial dentro da empresa. Eram livros extremamente importantes, porque eram através desses livros que apresentavam os resultados até para a Receita Federal, Receita Estadual, quem precisasse ver, ou qualquer fiscalização que tivesse acesso às informações. E essa evolução foi acontecendo, essa paixão pelos livros também foi acontecendo, e eu decidi fazer técnico em contabilidade. No técnico em contabilidade, nós tivemos, na época, em 1900 e bolinha, tivemos aí aulas de datilografia, aulas de como abrir uma empresa, aulas de como fazer a contabilidade dessa empresa, como fazer os registros, como encerrar uma empresa, enfim, todo o processo que hoje às vezes a gente não consegue enxergar com tanta facilidade. Em 1994, onde teve muitas coisas que aconteceram e que marcaram a nossa vida, principalmente da nossa época, foi a Copa do Mundo, a morte do Ayrton Senna, o Plano Real, que era algo que mudou completamente a estrutura das empresas, né? Esse Plano Real veio para dar um pouco mais de estabilidade à nossa vida real, onde a gente tinha uma moeda forte, podia, através dessa moeda, importar, exportar e ter um acesso muito maior às informações do mercado externo. E eu comecei a trabalhar numa empresa, que é uma empresa grande de automotiva, que está aqui representada por esse ônibus, e através dessa empresa eu entrei na área de contabilidade tributária. Como foi entrar nessa área de contabilidade tributária há tanto tempo atrás? Era uma área comum, como acontece hoje, um departamento, e esse departamento era segregado da contabilidade geral. Então, existia a contabilidade fiscal e a contabilidade geral. Às vezes eu me perguntava, por que nós somos tão segregados assim?
enfim, eu só levei muito tempo, acabei levando muito tempo para poder entender por que essa segregação. Mas ela foi importante, porque dessa forma a gente foi encontrando ao longo do tempo alguns caminhos para poder estar mais integrado à contabilidade. Ao longo dessas apresentações eu vou explicando para vocês como que foi essa integração. Bom, nessa época, 94, eu já trabalhava onde eu já trabalhava nessa empresa, eu fazia esse tipo de registro aí nesses livros de entradas. Livro de registro de entradas. Como que era feito esse registro? Recebia as notas fiscais e registrava nota a nota quais eram os valores de entradas, os impostos, a composição dos itens, tudo nesse livro de entradas. Era tudo manual, a gente tinha que escrever, apesar de trabalhar numa grande corporação, ainda não estava tecnologicamente toda informatizada. Então, eu fazia esses registros, fazia um resumo e depois imputava nesse computador aí de telinha verde. Talvez muitos de vocês não tenham nem sabiam que existia um computador com tela verde, mas esse foi o nosso primeiro contato com a tecnologia e que a área fiscal pôde colocar suas informações e ter um relatório que era para atender o global, mas um relatório mais sintético das informações. Os analíticos ficavam todo registrado aí nos livros de entrada. Aí vocês me perguntam, puxa, mas e se eu errasse? Né? Eu tinha que manter esses registros aí todos à caneta, então se eu errasse, naquela época você tinha que fazer várias coisas para poder arrumar esse tipo de registro, inclusive usar corretor e colocar o valor correto. Só que quando você usava esse tipo de informação, corria o risco de você ser questionado porque você fez uma interferência manual. Vocês vão ouvir muito dessa frase interferência manual aí ao longo desse vídeo. Mas eu acho que o mais importante é entender que a nossa evolução, ela começou muito antes com a tecnologia, porém ela só foi chegando aos poucos. Então, até 99, mais ou menos, as pessoas ainda faziam esse tipo de registro. Aos pouquinhos, os registros começaram a passar aí para os computadores maiores, mais evoluídos. Então, em 94, eu entrei nessa empresa, fazia esses registros aí de forma manual, imputava nessa telinha verde. Logo em seguida veio o Windows, em 94 para 95, que é com o Windows 95, e aí a nossa vida começou a ficar um pouco mais fácil. A gente conseguia montar algumas planilhas, Excel, conseguia fazer até um pouco de banco de dados dentro do Access. E esses livros fiscais? Bom, os livros fiscais começaram a também fazer parte dessas planilhas aí dentro dos computadores. Ou seja, eu conseguia fazer essas informações, ainda trabalhava das duas formas, fazia o registro manual, mas fazia também o registro dentro do computador e fazia suas conferências. Não existia ainda uma confiança total que tudo aquilo que fosse colocado no computador estava certo. Até aquele momento havia muita interferência manual, e essa interferência manual, ela causava erros, porém, ela tinha várias pessoas para fazer essa análise antes de colocar essa informação e enviar para frente. Ou seja, nós tínhamos uma área um departamento fiscal inchado com muitas pessoas para fazer a conferência da conferência. E o que isso gerava? Gerava-se vários livros, são os livros até que eu comentei lá anteriormente, e que começavam a fazer, tinha que ter uma área específica para esses livros, dependendo do movimento da empresa, que era o caso da empresa onde eu estava trabalhando, com um volume muito grande, né, e com uma operação muito forte, esses livros tinham que ter um quartinho, que a gente chamava, mas também chamado de praticamente uma sala, que caberiam várias pessoas para poder atender e guardar todos esses livros de forma organizada, para que quando um fiscal da Receita batesse na porta da empresa, que naquela época, ao contrário de hoje, o fiscal ia até a empresa,
tinha que estar tudo isso disponível e com muita facilidade. Então, você tinha o controle de todas as informações fiscais, o controle dos livros e o controle das entregas das obrigações. E o que aconteceu em 99? Bom, em 99, contando aí a evolução minha, específica profissional, teve aí o lançamento do Titanic, teve várias coisas, vários acontecimentos, mas os que impactaram mesmo foi o lançamento do BlackBerry, que era um sonho de muitos profissionais ter esse tipo de telefone, e o Windows começou a evoluir e apareceram aí os primeiros sistemas ERP. O que é um sistema ERP? É um sistema operacional, um sistema onde eu consigo fazer os lançamentos dos documentos e visualizar todo o processo dele, desde do seu pedido de compra até o seu registro da nota fiscal e toda a parte de lançamento desses itens que estavam dentro da nota fiscal. O que tem de importante dentro desse ERP? É seu esqueleto. O que seria o seu esqueleto? É aquilo que nós definimos como balancete. O nosso balanço, o balancete, ele tem que estar dentro desse ERP para que você consiga fazer esses registros. Então, nenhum sistema você consegue começar a operacionar ele, usar de forma correta, se você não tiver o esqueleto dessas informações. Mas era muito novo na época para os profissionais da contabilidade. Então, quem fazia totalmente esse lançamento era a contabilidade geral, a contabilidade fiscal só informava as suas contas básicas e, em seguida, fazia os lançamentos. Então, esse foi o nosso primeiro contato aí com o ERP. E como evoluímos com isso? Evoluímos com uma busca de ferramentas para nos atender a ter um melhor resultado. Evoluímos de fazer cálculos numa HP, que era uma calculadora simples que a gente usava no nosso dia a dia para calcular qualquer tipo de imposto, base de cálculo e fazer todas essas operações. Evoluímos para controles e planilha Excel, evoluímos para a parte de Access para poder atender esse banco de dados de informações, dependendo da complexidade, e evoluímos também na tecnologia. E quem evoluiu junto? A Receita. A Receita Federal, a Receita Estadual e os próprios municípios também começaram a evoluir muito mais rápido do que as empresas. As empresas ainda estavam caminhando, então se tivesse uma equipe que fizesse o controle aqui, o controle ali, que fizesse o cheque, que desse o resultado no final do mês, estava tudo certo, que pagasse os impostos de forma correta, estava tudo ok. Mas a Receita Federal estava ficando cada dia mais evoluída. Lá em 94, quando eu iniciei minhas atividades como profissional da contabilidade tributária, já se ouvia falar muito que nós vamos ter um supercomputador, nós vamos ter um supercomputador, mas era uma visão muito longe ainda do que é da nossa realidade atual. Então, esse computador, onde está esse computador, né, que a Receita fala tanto? Esse computador está aqui nessa junção de informações que a Receita vai pedir ao longo do tempo. E ela começou a pedir as informações de forma eletrônica, começou a pedir a nota fiscal eletrônica, e aí essas informações começaram a ficar muito mais rápida do que aquilo que as empresas estavam fazendo. E a contabilidade tributária, ela vinha nessa evolução de sair do manual, passar para a tecnologia de forma muito lenta. E isso acabou prejudicando muito essa evolução de encontrar a receita. Por quê? Porque às vezes o líder que estava a liderança ou a própria diretoria das empresas achavam que isso era um modismo, que é algo que ia passar muito rápido. Não passou. E foi bem rápido. Então, passamos aí de forma manual, de envio de disquetes, que são esses informativos aqui, primeiro, de discos
rígidos, e aí passamos a enviar isso de forma eletrônica. E o profissional tributário, como que ele ficou nessa situação? Desesperado, procurando ajuda. Quem pode me ajudar a automatizar essas informações internamente? E virou, parece uma guerra entre áreas. A contabilidade geral, com a contabilidade fiscal, com o negócio, com compras, com vendas, com todas as áreas. E essa contabilidade tributária começou a ficar muito discriminada dentro das empresas, porque a contabilidade tributária ela tem o objetivo principal de trazer para o negócio as melhores opções de pagamento, ressarcimento, melhor forma de tributar, quais são os impostos mais corretos, qual é a classificação mais correta. Esse é o principal objetivo da contabilidade tributária. Porém, como que você vai ter essas informações se você não tem o suporte da diretoria, se você não tem o suporte de cima para poder fazer isso? Então, passaram-se aí pelo menos uns 10 anos essa briga, e toda vez que saía uma determinação da Receita para essa mudança de negócio, que é mandar essas informações de forma eletrônica, muito mais analítica, tinha essa discussão direta com o business. E aí lá vem a contabilidade tributária trazer mais trabalho, gastar mais dinheiro. Claro que a Receita, ela é muito esperta, o que ela fez? Ela decidiu que quem deveria fazer as validações das informações, quem deveria fazer a fiscalização dessas informações não seria mais a Receita, não seria mais aquele profissional que bateria na porta da empresa e falaria assim, olha, vim aqui olhar os seus livros. Não, agora eu não preciso mais dos seus livros físicos, agora eu já tenho essas informações aqui dentro, então eu já consigo cruzar informações e verificar se você está enviando corretamente. Quem tem que fazer essa validação, quem tem que analisar o que está certo, o que está errado, é a própria empresa. Então, nós, né, profissionais da contabilidade tributária, passamos a ter que olhar internamente aquilo que estava certo ou errado nos nossos livros fiscais. E com isso, foi aí uma luta, e continua sendo uma luta da área fiscal para mudar essa visão do negócio, de que a área fiscal é simplesmente uma área que traz problemas para a empresa. Não, ela é uma área que traz soluções para a empresa. É uma área onde precisa ser valorizado todas as informações que são geradas ou que são disponíveis para que a empresa possa aí tomar as melhores decisões. É para isso que a área de contabilidade tributária existe, para nos dar subsídios para as melhores tomadas de decisões. E o business saber para que caminho andar. Será que eu preciso ter esse negócio aqui? Será que eu não posso mudar esse negócio? Será que é a melhor opção para quem tem várias unidades em vários estados? Verificar se nos estados tem benefícios específicos? Enfim, essa guerra tributária que fala entre estados acaba virando uma guerra tributária dentro da companhia. Então, essa ajuda que hoje a contabilidade tributária vem buscando, que é mostrar para o business que eles fazem parte do negócio e não fazem parte somente de uma área que gera demandas ou necessidades de evolução de tecnologia. E aí veio nosso ERP. O ERP, que é o que? Um sistema operacional, ele é justamente para integrar todas essas informações e nos dá subsídio para que a gente possa aí continuar a ter todas as informações de forma fácil e rápida e tomar as melhores decisões. Porém, os ERPs que nós adquirimos ou que temos aqui hoje disponíveis tanto no Brasil como fora, eles têm um sistema da parte fiscal muito pobre, não consegue contemplar todas as nossas situações aqui locais, né, que nós chamamos de localização Brasil. E isso acaba dificultando e tendo uma demanda extra, que são as ferramentas adicionais. São justamente essas ferramentas que, quando a gente tem necessidade de fazer, de ter na empresa essa ferramenta ou de evoluir com uma ferramenta, é que acaba causando esse desconforto com o business.
O business fala, olha, mas eu acabei de comprar um sistema para vocês, por que vocês querem outro sistema? Mas não é porque a gente quer outro sistema, existe uma evolução tecnológica também da parte das necessidades, das cobranças que a Receita Federal Estadual solicitam, versus aquilo que nós temos de ferramenta atual. O que às vezes é comprado não é nem conversado com a própria área fiscal, é definido por uma área que é normalmente a TI, que vê o melhor sistema operacional do mercado, que atende até o negócio como todo, mas não atende o fiscal. E aí a gente acaba tendo que complementar essas informações, trazer de forma mais, como que eu posso dizer, de forma mais objetiva aquilo que é realmente necessário. Então, o sistema ERP é algo que precisa ser sempre muito bem trabalhado, mas sempre muito bem validado pela área fiscal, porque é na área fiscal que saem todos os resultados, assim como a contabilidade geral. A contabilidade geral é um funil das informações, a contabilidade fiscal também é um funil de informações. Então, se qualquer um desses steps estiverem errado, o impacto é direto na contabilidade fiscal. E onde estamos? Nós estamos hoje com uma evolução enorme na contabilidade, né? Estamos com uma mudança, sim, de tecnologia, com uma visão, com muitas opções de processos. Só que, qual é a visão que eu tenho como profissional e que venho aí de grandes corporações e de consultoria? É que isso ainda está caminhando de forma muito lenta. E essa forma muito lenta, ela tem um impacto também não tão lento quanto o business imagina. Então, esses processos manuais, eles precisam ser revistos. E para ser revisto, nós, profissionais da contabilidade tributária, precisamos sair da nossa zona de conforto e passar a olhar esses processos. Então, por que eu estou fazendo dessa forma manual? Por que eu não tenho essas informações de forma automática? Já que nós estamos nesse step de evolução, com essas opções, onde a Receita está olhando tudo isso, onde o business também está evoluindo e olhando todas as informações de forma muito mais rápida para tomar decisão, e por que eu ainda continuo aqui fazendo esse processo manual, tendo que fazer esse lançamento manual? Então, essa é uma questão importantíssima para ser discutida e que nós deveremos sentar com os nossos líderes e começar a olhar todo esse processo. Quais são as dificuldades que a gente tem encontrado? Esses líderes têm essa visão de que nós precisamos evoluir junto com a tecnologia? Será que os profissionais que estão nessa área, eles estão motivados para poder fazer essas mudanças? Será que eles querem realmente essa mudança? Será que eles olham que a contabilidade tributária, ela não é só uma contabilidade, ela é uma área onde dá tomada de decisão para a empresa? São decisões fundamentais, são decisões em relação ao resultado, em relação a processos, em relação às mudanças de legislação? E quais as ferramentas que eu posso usar no mercado? Nós temos N ferramentas. Aliás, nós temos tantas opções de ferramentas que às vezes acaba atrapalhando o nosso dia a dia com tantas opções de ferramentas. E como que eu vou saber qual ferramenta usar? Para saber qual ferramenta usar, você tem que saber qual é o seu negócio, o que você espera do seu negócio. Cada negócio é cada negócio, e a expectativa dele tem que ser avaliada de acordo com como ele existe. O mercado é uma referência, ele não pode ser determinante no tipo de negócio que você está trabalhando. Então, se a TI está analisando uma ferramenta para atender a contabilidade fiscal, é a contabilidade fiscal que tem que sentar ao lado do TI e analisar, pensar e encontrar os melhores caminhos, e não transferir essa atividade para a TI e simplesmente esquecer, esperar somente quando esteja pronto. E quando faz os testes, normalmente as pessoas começam a questionar, mas por que não tem isso, por que não tem aquilo? Por quê? Pela falta de envolvimento. E a definição da contabilidade tributária? A gente já está falando de contabilidade tributária aí ao longo desse vídeo, mas a contabilidade tributária é parte da contabilidade que cuida da administração de tributos. Quais tributos? Todos. Como?
através dos controles contábeis e dos sistemas operacionais. Eu coloquei aí um link para vocês, para que vocês busquem um pouquinho mais de definição da contabilidade tributária, mas o resumo é esse. A contabilidade tributária, na verdade, é algo que está dentro da contabilidade. Como que eu enxergo isso? Enxergo isso através das contas do ativo, do passivo, do resultado, onde eu tenho as minhas contas lá de impostos, né, o meu grupo de impostos a recuperar, a pagar, e esses impostos lá do resultado que fazem parte das minhas vendas e do meu negócio. E através dessas contas contábeis, a gente começa a trabalhar e analisar quais são as evoluções, o que acontece de um período para o outro, de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, enfim, você vai entendendo toda essa movimentação da contabilidade através de um balancete. O balancete é a nossa estrutura para tomada para análise da contabilidade tributária. Sem essas informações, nós ficamos como se tivesse descobertos, não temos essas informações. E de onde tem que vir essas informações? De um sistema ERP bem parametrizado, bem definido e bem conversado entre as áreas. A contabilidade geral e a contabilidade fiscal precisam estar juntos definindo esse tipo de operação, porque às vezes uma empresa é só de serviço, outras vezes a empresa é serviço e produto, então são detalhes que são importantes ser discutidos ao início do negócio. E se o negócio já acontece? E se eu era de serviço e passei a também vender produto? Tudo isso tem que ser inicializado dentro da contabilidade, definindo contas, definindo como eu vou enxergar essas contas, da onde vêm essas informações, porque o banco de dados é fundamental para você analisar de forma correta essas operações. Então, ter segurança de que da onde eu coloquei essa informação e para onde ela está indo. Esse entendimento, o profissional da contabilidade tributária tem a obrigação de saber aonde eu comecei esse processo e para onde eu estou indo. Então, para isso, ele precisa olhar tudo, olhar o produto, conversar com o pessoal de compras, com o pessoal de vendas, entender todo o contexto para que ele possa, assim, visualizar, entender as necessidades que ele precisa dentro de um balancete, que é o nosso esqueleto de informação. Qual a diferença entre a contabilidade geral e a contabilidade tributária? Bom, é muito simples. A contabilidade tributária, na verdade, ela só tem as contas específicas dos impostos. Mas tem diferença? Não, é a mesma base, são as mesmas informações. E como que a contabilidade tributária trabalha? Ela precisa que a contabilidade geral, ela encerre todo o seu processo dentro da contabilidade, gere um balancete para que ela possa analisar os resultados, fazer o cálculo dos impostos e ter mais acuracidade nas informações. Então, não tem como a contabilidade geral e a contabilidade tributária serem áreas separadas. Quando eu iniciei a minha carreira, eu enxergava a contabilidade como algo totalmente fora da contabilidade geral. Muito pelo contrário, hoje eu tenho certeza absoluta que nós caminhamos juntos, que nós precisamos tomar esse cafezinho juntos, que nós precisamos discutir o que o negócio precisa, o que nós podemos melhorar, como que nós podemos ajustar essas informações, e aí a gente está falando de despesa, nós estamos falando de contas, alinhar quais são as contas corretas, analisar os resultados, ter a qualidade da informação, da onde vem, para onde vai, encontrar soluções no mercado para que isso funcione, ser parceiro, né, o tempo todo ser parceiro desse negócio, e tomar esse cafezinho, focar no negócio. É isso que a gente precisa, estar sempre se encontrando com a contabilidade e analisando de forma conjunta o que nós precisamos para poder melhorar e trazer para o nosso negócio mais qualidade e mais opções de mudança de negócio, melhoria, ou às vezes até, quem sabe, encerrar o negócio por não ter uma atividade que condiz com o mercado. Quem são os profissionais de contabilidade tributária? Bom, são vários: contadores, administradores, economistas, advogados, engenheiros e outras carreiras que se envolvem na área fiscal. Esses profissionais, independente da sua formação, eles precisam estar conectados com o que tem de legislação no mercado, como que isso reflete dentro da empresa,
e quais os resultados que eu preciso ter para que o negócio funcione. Não basta você ser um contador para trabalhar na contabilidade tributária. Você precisa realmente entender o que isso tem impacto. Então, você precisa conhecer o seu negócio como um todo. É como esse desenho que eu estou compartilhando com vocês. Tem que olhar desde a entrada do produto, a sua fabricação, até o seu final, a sua saída, e como que isso tem impacto em todo o seu negócio. É através desse conhecimento que você vai conseguir definir se os tributos estão certos, se eu consigo ter benefícios, se eu consigo enxergar a empresa e trazer para ela algo que o mercado está oferecendo. Pode até ser ferramentas, mas esse profissional precisa obrigatoriamente entender do negócio. Não é calcular, não é simplesmente chegar ali e fazer o cálculo entre o débito e o crédito, saber se é credor ou se é devedor. É entender do negócio para que, entendendo do negócio, eu saiba aquilo que eu realmente preciso fazer. Então, vamos entender que todos os profissionais podem estar aí dentro da nossa área de contabilidade tributária. E até é interessante, porque cada um tem uma visão e pode trazer aí também uma nova opção de trabalho para dentro da área e também para o negócio. Quais são as principais funções desse profissional? Aqui eu coloquei somente as funções que estão dentro aí como se diz, dentro do que está geral do profissional tributário. Mas, além disso, tem outras coisas. Então, analisar todas as operações, identificar a legislação, analisar e interpretar essa legislação, tirar dúvidas dos setores da empresa, estruturar os seus departamentos, fazer planejamento tributário, representar o contribuinte nos órgãos fiscais, e o mais importante, que eu já falei anteriormente, que é identificar oportunidades para o negócio. Isso é extremamente importante. Como estamos? Estamos com uma carga tributária muito alta, rezando aí para que a reforma tributária aconteça, mas mais que isso, nós estamos com várias ferramentas, com várias opções para melhorar a nossa vida aí profissional. Nós temos hoje BI, nós temos os dados, nós temos estandarização, nós temos automatização. São 4 palavras que estão ao tempo todo sendo faladas aí nas apresentações, quando falo de tecnologia, de mudança de tecnologia. O que isso na prática traz? Bom, primeiro de tudo, para você ter um banco de dados, primeiro você tem que ter um banco de dados, que esse banco de dados te dê informações corretas, desde os seus cadastros, até as suas entradas, até aos resultados finais, e que para isso você consiga trazer para dentro de um business intelligence, que é o BI, que é o que? Nada mais, nada menos, que são um extrator de dados que gera informações de acordo com o seu negócio, com o que você precisa. Eu preciso ver a evolução dos impostos em um tal período. Eu consigo fazer aí gráficos, eu consigo gerar dashboards, eu consigo fazer várias coisas. Mas para que eu consiga fazer isso, primeiro de tudo, eu preciso ter esse BI alimentado com informações corretas. A partir desse momento, eu consigo trabalhar de várias formas, não é difícil e é super legal de fazer. Porém, a nossa base de dados tem que estar ok. Então, nosso ERP e as nossas ferramentas adicionais do ERP tem que estar 100% para que a gente chegue até aqui. Estandarização é você ter um processo visível, que você consiga fazer o mesmo processo que eu faço aqui, no Brasil, eu consigo fazer em outro país, que eu faço aqui nesse estado, eu consigo fazer num outro estado, dentro do mesmo grupo corporativo. Então, é fundamental que essa estandarização aconteça, porque através dessas estandarização que eu vou conseguir ter uma acuracidade maior dos meus dados. Automatização. Bom, automatizar, não tenha sombra de dúvida que a gente vai aí, nesses próximos, talvez 3 anos,
automatizar muitas áreas e muitas atividades vão deixar de ser manuais, vão passar a ser automáticas dentro do sistema. Então, nós profissionais que estamos, seja o que está entrando no mercado, sejam esses profissionais que já estão no mercado, precisam enxergar que processos manuais vai ter o seu fim. Então, se você está fazendo muito processo manual, comece a revisar desde já por que eu estou fazendo isso e como que eu faço para melhorar esse processo. Para que você tenha tempo de ser não uma pessoa que gera dados, e sim analisa dados. Essa é a nossa função profissional. Quais são as qualidades desses profissionais tributários? Bom, são várias. Nós precisamos aí ter várias qualidades, principalmente resiliência de estar aí com essas mudanças, acontece, né, às vezes recebe um auto de infração, precisa explicar e voltar, entender o que aconteceu e tudo mais. Mas eu acho que as competências técnicas e comportamentais, elas caminham juntas, elas têm que estar em equilíbrio. Não adianta nada você ter um comportamento maravilhoso, saber trabalhar em equipe, ter iniciativa, é criativo, é ético, mas não tem o que são as suas competências técnicas, que é fundamental para essas atividades, que são falar outros idiomas, ter diploma, né, de formação, curso técnico, conhecimento e experiência profissional. Às vezes o profissional está iniciando na carreira, então ele precisa de tempo para poder aprender essa parte. Mas esse tempo tem que ser também trabalhado junto com o seu líder. Bom, qual é o meu desejo como profissional? Como profissional já com 30 anos de carreira, eu vejo que eu busco hoje um equilíbrio, né, entre a minha profissão e a minha vida pessoal. Já trabalhei muito, já fiquei muito em empresa final de semana, à noite, e com líderes que eram muito rígidos em relação a essa profissão. E hoje, trabalhando com uma equipe, eu vejo que nós precisamos realmente ter o equilíbrio. Então, para encontrar esse equilíbrio, precisa o quê? Rever os seus processos, rever o que você faz manual, o que te causa estresse, fechamento, por que eu fico estressado no fechamento, o que está causando. Então, esse equilíbrio é fundamental. E o equilíbrio pessoal também, é estar equilibrada, é entender que eu trabalho com diversidade, com profissionais diferentes, e que o tempo todo a gente precisa compartilhar a nossa vida, as nossas vivências com esses profissionais que estão iniciando. Então, ter muita paciência com eles. A evolução, a tecnologia, buscar sempre a tecnologia para poder te auxiliar e você deixar de ser uma pessoa que só imputa dados e passa a ser analítico, olhar realmente o que você pode agregar para o negócio da empresa. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio, você tem que buscar serenidade, você tem que conectar com a tecnologia e tem que mudar. Nós temos uma reforma tributária, ela pode acontecer esse ano, pode acontecer o ano que vem, pode acontecer daqui 5 anos, 10 anos, não importa, mas a gente está preparado para essas mudanças. Isso é fundamental. E o meu agradecimento a vocês por esse tempo muito curto, a gente poderia conversar muito mais sobre a parte de contabilidade tributária, mas deixar o meu recado aqui que contabilidade tributária e contabilidade geral andam juntas, e o que diferencia é que o profissional da contabilidade tributária está mais focado para os impostos, então ele precisa olhar muito mais essa parte para daí trazer melhorias para o negócio. E, claro, deixar o meu contato aqui no LinkedIn para vocês visualizarem, quiserem mandar mensagem, entrar em contato para discutir um pouquinho mais sobre isso. Meu agradecimento à BSSP por esse momento e espero aí encontrar vocês nesse caminho profissional que a gente tem aí ao longo desse futuro grande e cheio de oportunidades. Obrigada, pessoal. Thank you.